Muito boa noite a todas e todos. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à sessão Desafio e Exercício do Direito à Reunião e Associação Online. Meu nome é Mariana Canto, eu sou pesquisadora no Instituto de Pesquisa em Direito e Tecnologia do Recife, o IPREC, e também serei a moderadora dessa mesa. Gostaria de primeiramente agradecer todo o apoio prestado pela equipe do NIC-BR e do CGI-BR, a quem sem eles esse evento não seria possível, e também agradecer a presença dos nossos painelistas que toparam fazer parte dessa nossa sessão. Bem, como ponto de partida, eu gostaria de explicar brevemente o que a gente pretende abordar aqui, apresentar quem está conosco nessa mesa e como é que esse painel vai funcionar. A gente vem observando que, à medida que a gente migra as atividades cotidianas para a internet, a nossa prática de direitos políticos também é afetada. A gente se reúne e se associa através de meios digitais cada vez mais, como fóruns online, aplicativos de mensageria. No entanto, muitas vezes não estamos sós. O monitoramento das comunicações é uma realidade e precisa ser endereçada para que a gente possa preservar direitos como a liberdade de expressão, privacidade e sigilo das nossas comunicações, mas principalmente o nosso direito democrático de nos reunirmos e nos associarmos com quem bem entendamos para fins legais. Assim, o painel vai funcionar da seguinte forma. Primeiramente, a gente vai ter um momento de exposição. Então, cada palestrante vai ter 10 minutos para fazer as suas colocações e depois a gente vai abrir a discussão para a audiência. Então, após a abertura da discussão, eu vou coletar 3 perguntas por bloco e vou direcionar essas perguntas à mesa, para quem quer que queira respondê-las, ou a própria audiência pode direcionar a sua pergunta para algum palestrante. Depois desse momento de troca, que deve durar em torno de 20 a 25 minutos, a gente vai ter as considerações finais de cada palestrante. Eu gostaria também de apresentar os nossos panelistas. Estão conosco aqui hoje a deputada federal Natália Bonavides, representando o setor público no nosso debate, Jamila Venturini, que é coordenadora regional da Direitos e Retailers, representando o terceiro setor, Nathalie Queiroz, que é integrante do Intervozes, que é o Coletivo Brasil de Comunicação Social, representando também o terceiro setor, Pablo Belo, que é o diretor de Políticas Públicas de Serviços de Mensageria Privada do Facebook e WhatsApp, para a América Latina, representando o setor privado, e André Ramiro, que é diretor de Relações Institucionais do Instituto de Pesquisa em Direito e Tecnologia do Recife e mestrando do CIN, da UFPE, que é o Centro de Informática da UFPE, representando o setor acadêmico e científico. Contaremos também com a relatoria de Violeta Assunção, da Escola de Ativismo. Eu gostaria de pedir mais uma vez que os nossos panelistas respeitem os 10 minutos estabelecidos para a resposta, para que possamos ter tempo suficiente de debate aberto com a nossa audiência, que nos acompanha nos minutos que sobrarem após a exposição. Então, eu já vou iniciar o nosso debate, me dirigindo à representante do setor público, Natália Bonavides, e faço o seguinte questionamento. A gente observa que a multiplicação de plataformas de comunicação na internet permitiu que as atividades de mobilização social, reunião e associação também migrassem para a rede. O isolamento social provocado pela pandemia aprofundou ainda mais a necessidade de plataformas conectadas, como o Zoom, o WhatsApp ou o Twitter, estarem presentes no nosso cotidiano. Ao mesmo tempo, setores de inteligência chegam a construir dossiês sobre integrantes de movimentos sociais através de redes sociais. Da parte do legislativo, são identificados também propostas que tentam combater maus usos na internet, mas também podem comprometer a nossa liberdade de reunião e associação, como, por exemplo, propostas de rastreamentos presentes na Lei 2.630 de 2020. Como a deputada enxerga a atuação do poder público brasileiro nesse caso? O poder público vem limitando ou protegendo o direito à reunião e associação online? Boa tarde, queria primeiro agradecer o convite e a oportunidade de estar aqui nesse debate com vocês hoje. Já foi apresentada, mas, bom, lembrando, eu sou Natália Bonavides, sou advogada, hoje exerço mandato de deputada federal pelo Partido dos Trabalhadores do Rio Grande do Norte e no Congresso eu faço parte da CPMI das fake news e estou também num grupo de trabalho informal que vem debatendo o projeto de lei que está sendo conhecido como o PL das fake news, né?
Então, bom, essa é a minha posição específica para tratar do assunto aqui abordado, né? Eu estou aqui representando o poder público, mas como vocês sabem, o poder público é composto de poderes diferentes. Então, por exemplo, de forma alguma aqui, minha fala representaria a posição de quem hoje está no poder executivo, por exemplo. Mas a gente vai buscar abordar alguns pontos que a gente está vendo em que esse debate interfere na nossa própria atuação e na forma como a população é impactada através dessas iniciativas que estão saindo do poder público. E uma primeira coisa que eu queria abordar era sobre um aspecto da pandemia que, né, a própria pergunta traz, que acabou intensificando esse uso das redes sociais para o exercício do debate público, para o exercício do direito de reunião, que é o próprio funcionamento virtual do Congresso, né? Como vocês sabem, desde que se iniciou a pandemia, o Congresso está com funcionamento presencial mínimo, as sessões estão sendo pelo Zoom, e isso teve interferência profunda no debate político que nós parlamentares fazemos, mas também trouxe enorme dificuldade de incidência dos cidadãos, da população em geral, nas pautas que são lá debatidas, né? Se antes a gente tinha um congresso que ali presencialmente era muito vivo, que tinha uma presença cotidiana de gente do país inteiro fazendo diálogo com os parlamentares, representações de entidades, de sindicatos, de movimentos populares que iam até o Congresso para estabelecer esse contato, hoje isso está completamente dificultado. A própria atuação da gente como oposição, por exemplo, que é onde eu me situo, ela fica com possibilidade extremamente limitada. Imagina, você obstruir de forma virtual. A gente está aqui obstruindo, mas o deputado está em casa e vai, enfim, fazer outras coisas enquanto a gente está em processo de obstrução. E fez também a população ter que se reinventar sobre como interferir nessas votações, né? A gente viu, por exemplo, no processo de votação do Fundeb, aquele fundo que trata da educação básica, que o movimento virtual, né, pedindo a aprovação, se contrapondo aos ataques do governo Bolsonaro ao texto do Fundeb, foi muito intenso e eu diria para vocês, compartilharia com vocês que foi muito efetivo, né? Ele teve um real impacto na pressão que os parlamentares sentiram. Então, mesmo nesse formato virtual que dificultou tanto a interferência do poder popular mesmo nas votações, a gente ainda conseguiu, mesmo assim, pensar em instrumentos que possibilitassem isso. Então, é um modo de funcionamento que traz muitos danos ao exercício da democracia, por isso, inclusive, que a gente nem queria que esse projeto de lei da fake news estivesse sendo debatido agora, nesse modo de funcionamento, mas esse modo de funcionamento ele foi necessário porque, no meio da pandemia, num espaço que, por exemplo, na Câmara são 513 parlamentares, estou falando só de parlamentares, imagine o potencial de contágio que tem ali com as pessoas indo e voltando do país inteiro, não tinha como o funcionamento ficar regular. Muito menos tinha como se suspender as atividades do Congresso Nacional. Imagine, né? Em nenhuma hipótese isso seria cogitável, ainda menos sob um governo autoritário como o que a gente tem hoje, que é o governo Bolsonaro. O que me traz agora aos comentários seguintes, né, sobre os outros aspectos da pergunta. A gente está num cenário de degradação institucional. Esse cenário de degradação institucional, ele se reflete no funcionamento dos poderes, ele se reflete no esvaziamento normativo de liberdades civis e direitos fundamentais. Então, nós estamos sob um governo, né, no caso, um poder executivo que tem representantes que elogiam torturador, que exalta a ditadura militar. O presidente chegou a dizer, a verbalizar que fez um ato normativo para dar o troco ao tratamento que jornais estavam dando a seu governo, né, me referindo aqui àquela medida provisória que desobrigava a publicação de balanço de empresas em jornais, que independente do mérito, a gente está tratando aqui sobre o presidente ter verbalizado que a intenção daquela medida era retaliar os jornais que estavam sendo críticos ao seu governo. A gente teve na Controladoria Geral da União a edição de uma norma que prevê a punição de servidores que critiquem o governo federal nas redes sociais, e nós vimos essa aberração de ter tido a organização de um dossiê, né, pelo Ministério da Justiça, de um dossiê para mapear servidores, para mapear professores, para mapear principalmente profissionais de segurança que, no seu exercício de liberdade, de associação e de expressão, tivessem se identificado como antifascistas.
É importante a gente lembrar que naquela reunião ministerial, que teve a divulgação liberada por Celso de Mello, pelo ministro Celso de Mello, Bolsonaro nunca deixou dúvidas de que ele tinha interesse de fazer disso uma rotina. Ele mencionou a necessidade de que o Ministério da Justiça, de que a Polícia Federal fizessem esse tipo de serviço de inteligência, e, na verdade, revelou já fazer isso, né, mencionando um serviço de inteligência particular. Esses fatos, né, talvez de primeira, não posso parecer não ter muito a ver com o tema da mesa, mas tem tudo a ver. Tem um movimento inegável por parte de agentes do Estado hoje para enfraquecer liberdades civis. E aí, nesse rol de liberdade, se inclui a liberdade de reunião, a liberdade de associação, e esse contexto ajuda a gente a entender o grau do risco que nós estamos correndo. Eu posso lembrar aqui, por exemplo, que nesse caso do dossiê do Ministério da Justiça sobre os servidores antifascistas, foi essencialmente na internet, ao menos isso é o que foi publicizado, a gente não sabe se realmente foi só na internet, mas se divulgou que foi essencialmente na internet, através das redes sociais, que o Ministério da Justiça teria obtido as informações a respeito desses servidores. Então, essa degradação institucional acaba se espalhando pelos outros poderes, né? O bolsonarismo vai pondo em xeque as instituições todas, e os riscos às instituições que são produzidas pelo bolsonarismo, que está no poder executivo, pelos seus apoiadores, eles acabam fazendo com que os outros poderes tentem reagir, né? Até porque os outros poderes têm sido alvos de ataques nessa busca por fragilização das instituições. Então, a gente vê, por exemplo, o STF abrir inquérito, né, sobre fake news, sobre os atos antidemocráticos. A gente vê no Congresso também ter havido reação com a criação da CPMI das fake news e com esse projeto de lei que está tramitando, que já foi aprovado pelo Senado. E aí eu vou ter que, né, começar a acelerar um pouco, porque eu já vi que me restam somente cerca de 3 minutos, mas a gente tem uma ambiguidade nessas ações, né, nessas reações, porque são ações que trazem avanços ao mesmo tempo que trazem riscos. E é o caso do projeto de lei que a gente está debatendo. É um projeto que tem aspectos importantes, a gente tem debatido muito isso, né, em outros espaços, em outras conferências nas quais a gente tem se encontrado. É um projeto que é uma óbvia reação a essa situação que foi trazida e consolidada pelo bolsonarismo, que foi a profissionalização da mentira na política na internet, e é um projeto que traz avanços nas medidas de transparência para as plataformas, traz avanços ao prever regras para o uso das redes sociais por agentes públicos, pela administração pública, mas, ao mesmo tempo, ao tentar remediar esses problemas que estão postos por esses novos tempos, traz também riscos. E aí, sem dúvida, é um dos maiores símbolos dos riscos que essas reações estão trazendo é a previsão da rachabilidade no projeto que está sendo debatido, né, lá no Congresso. É um projeto que prevê que os dados, mesmo que os guardados, só podem ser usados para responsabilização pelo conteúdo das mensagens, mas no mundo dos fatos não existe como garantir isso. Não existe como garantir que esses dados só sejam usados para responsabilização pelo conteúdo das mensagens. Até porque baixa uma decisão judicial requisitando esses dados para outros fins, para que eles sejam usados para outros fins. Então, é um fato que reforça que isso pode ser um problema. Inclusive, sem essa previsão legal, o judiciário já determinou, por exemplo, a identificação do Sleeping Giants, né, no Twitter. Imagina qual tipo de aplicação isso pode ter no que se refere a movimentos sociais, a organizações sindicais, né, a organização de marchas, de greves, de manifestações. E aqui eu compartilho, já tentando me encaminhar para o final, o tempo se aproxima de se esgotar, compartilho muito da minha experiência como advogada popular, né, que eu advoguei para vários movimentos sociais, movimento de trabalhadores sem terra, de sem teto, população em situação de rua. E, gente, o abuso é a regra, né? O nosso judiciário, ele não tem como aprofundar esse debate, mas o nosso judiciário ele é marcado por uma questão de classe, ele tem uma função específica no sistema burguês capitalista, e, nesse sentido, o judiciário, em regra, ele abusa das pessoas que lutam por direitos, né? Isso é a regra. E aspectos como esse da rachabilidade, sem dúvidas que vão virar instrumentos para rastrear organizações, organogramas de organizações, quem organizou ato, quem organizou greve, quem é responsável por uma ocupação, né? Não é nada difícil imaginar que medidas assim sejam usadas facilmente para tentar criminalizar lideranças, para tentar criminalizar membros de movimentos populares, né? Então, é um suposto remédio que, além de ter sua efetividade
questionável, ainda traz uma forte e perigosa ação adversa, que é poder permitir esse mapeamento da participação das pessoas em organizações políticas em geral. Eu já vi isso acontecer antes de o WhatsApp ter a dimensão do que tem hoje, né? Eu já tive acompanhando militantes sem terra que foi chamado para depor na Polícia Federal por causa de uma depredação do patrimônio público na manifestação que houve, sendo que essa pessoa sequer estava na cidade no dia, né? Mas a partir do organograma que eles montaram, essa pessoa foi intimada. Então, a partir do momento que a gente tem um uso muito forte dessas redes para o exercício, né, desse direito à organização, para a articulação desse tipo de manifestação política, a gente tem, sim, sem dúvidas, um instrumento a mais de tentar rastrear, mapear, identificar as lideranças, e eu não acho que a gente esteja na conjuntura para achar que não tem problema nenhum isso, né? Na verdade, a gente tem projetos de lei na Câmara para, por exemplo, criminalizar o antifascismo, para criminalizar o comunismo, né? Para criminalizar o movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Então, tem essa perspectiva crítica, e para concluir mesmo, tentando responder de forma mais objetiva a pergunta, né, como eu enxergo a atuação do poder público brasileiro nesses casos, se vem limitando ou protegendo esses direitos. O poder público é muito amplo, né? Se a gente fala do executivo, por exemplo, sem dúvidas que quem está hoje no executivo está trabalhando para interditar esses direitos, está trabalhando para sinalizar abertamente que tem, sim, possibilidade de perseguição política de servidores e de outros cidadãos, inclusive a partir do que se fala das redes sociais, a partir do uso das redes sociais. E os outros poderes, até por serem alvos de ataques desses grupos que hoje se organizam em torno de quem está no poder executivo, enfim, do bolsonarismo, eles vão reagindo, e nessa reação a gente está se deparando, sim, com riscos de excesso. Então, não é uma resposta simples, né? É um tema bastante complexo, a gente está tratando de direitos fundamentais que podem colidir, e que a gente tem esse debate difícil e desafiador de qual é a proporcionalidade, até onde a gente pode ir, e, na minha opinião, está se indo um pouco longe na tentativa de solucionar esse problema. Então, vejo riscos, né? Vejo com preocupação as iniciativas que são postas pelo poder público, inclusive o que eu represento, que é o Congresso, e acho que estou ansiosa para ver a fala dos outros colegas aqui de mesa, mas acho que esse é um tema fundamental, né? Um debate que está mais do que posto num momento urgente, porque eu acredito, sim, que a gente está sob riscos reais de ter, inclusive com as melhores das intenções, de se abrir brechas para uma série de medidas que podem acabar fortalecendo a criminalização de movimentos populares e de lutadores das pautas diversas da classe trabalhadora. Bom, desculpa ter passado um pouquinho do tempo, teria mais coisas para compartilhar com vocês, mas acho que, de início, são essas as provocações que eu trago, a pergunta que me foi feita. Muito obrigada, Natália. Colocações perfeitas para o nosso debate. Eu acho que você está bem consciente do que está acontecendo no nosso setor público, como uma forma geral. E obrigada mais uma vez por ter se disponibilizado a estar aqui. A gente sabe que você vai ter que talvez sair um pouco mais cedo, enfim, cheia de compromissos, mas é isso. Então, eu queria passar a palavra para o setor privado agora, e aí eu me dirijo a Pablo e pergunto, do ponto de vista do WhatsApp e do setor de serviços tecnológicos como um todo, se você quiser falar assim, como o seu modelo de negócio e funcionamento técnico pode se manter ainda proteger a reunião e associação dos usuários? Do ponto de vista de interferência de terceiros, sejam privados ou do próprio Estado, seria possível dizer que atualmente é seguro compartilhar informações políticas sensíveis através da internet? E se sim, quais são os melhores caminhos? Bueno, muchas gracias por la invitación. Para mí es realmente un honor poder estar con vocês. Eu soy Pablo Bello, director de políticas públicas do WhatsApp para América Latina. Eu soy chileno, mas moro acá en São Paulo y estoy progresando lentamente en mi portugués, así que les pido que me acepten con el portuñol o el español a medias. En primer lugar, agradecer y felicitar a la diputada por la claridad de todo lo que señaló anteriormente. Y como ella muy bien dice, no hay soluciones simples para un problema complejo o problemas complejos como los que estamos enfrentando. Voy a hablar desde WhatsApp, ¿no? que es la plataforma que creo
una de las más importantes en la discusión de políticas públicas actualmente en Brasil y en América Latina, pero que tiene características y atributos que son distintas a otras plataformas, a otras redes sociales. De hecho, WhatsApp no se considera a sí misma como una red social, se considera como una plataforma de comunicación privada y tiene ciertas particularidades que son importantes destacar. En primer lugar, la protección de la privacidad. Para WhatsApp, la privacidad es el factor central y es fundamental para el ejercicio de otros derechos fundamentales. La privacidad es un derecho fundamental, pero además habilita y permite que otros derechos fundamentales se puedan ejercer, como la libertad de expresión o de asociación. Y es por eso que es importante y es indispensable en esta conversación traer a colación lo que es el cifrado, ¿no? La criptografía de extremo a extremo, que es el diseño, que es la arquitectura tecnológica implementada por WhatsApp. Creemos que es la mejor y la más robusta tecnología disponible para garantizar la privacidad y la integridad de las comunicaciones. Y WhatsApp es la única plataforma masiva. WhatsApp tiene más de 2.000 millones de usuarios en el mundo, más de 120 millones de brasileros usan WhatsApp todos los días, 600 millones de latinoamericanos. Es la única plataforma con ese nivel de masividad que tiene el cifrado de extremo a extremo como un elemento central de su arquitectura. Y esto significa que todos los mensajes de texto, de audio, de video, de media, fotos, lo que sea, todos ellos están protegidos y nadie, y esto es muy importante, yo sé que ustedes lo saben, pero hay que repetirlo una y otra vez, nadie, no WhatsApp, no Facebook, no el gobierno, no la policía, nadie puede ver el contenido de esas comunicaciones. Y a nivel global, y esto tiene mucho que ver con el tema que nos convoca, se ha planteado de alguna manera una suerte de tensión entre valores que son de naturaleza distinta o parcialmente distinta. En particular se dice, mire, está muy bien la privacidad, pero la privacidad pone en riesgo la seguridad, ¿no? Se plantea una suerte de trade-off o una suerte de tensión entre privacidad y seguridad y se dice, mire, hay que balancear principios para lograr maximizar, ¿no?, el interés social. Y se dice, no, mire, la privacidad se utiliza para realizar acciones ilegales, para favorecer el terrorismo, el tráfico de drogas, la explotación de imágenes de menores, que son obviamente aberraciones, todas ellas, la desinformación, como estamos discutiendo acá en Brasil. Y se plantean, ¿no?, distintas soluciones para romper con esa privacidad por diseño, esa privacidad dura, a través de mecanismos excepcionales y a través de sistemas para romper la criptografía, o a través de mecanismos, como lo recordaba la diputada, de vigilancia masiva, como el mecanismo de rastreabilidad que contempla el proyecto de ley en el Congreso. El cifrado no solamente protege la privacidad, también protege la seguridad. Y este es un asunto que para nosotros es central. Si se debilita el cifrado, también se debilita la seguridad de las comunicaciones. Y no hay privacidad sin seguridad y no hay seguridad sin privacidad. Creemos que tienen que ir de la mano. Si uno quisiera hacer una simplificación, ¿no?, y suponer que hay buenos y hay malos, ¿no?, y la lógica es, mire, vamos a romper el cifrado porque los buenos van a poder detectar a los malos. O vamos a debilitar el cifrado para que los buenos puedan capturar a los malos. O vamos a crear sistemas de rastreabilidad para que los buenos puedan perseguir a los malos. Suponiendo que fuese posible hacer esa disquisición entre buenos y malos, yo creo que no, pero el tema fundamental es que cuando se abre una puerta para unos, se abre una puerta para todos. Y los buenos y los malos, asumiendo que existen ellos, muchas veces los que se llaman buenos en realidad son los malos y al revés, pero cuando eso ocurre, se debilita la seguridad y se debilita la privacidad. Y por tanto, y tiene esto que ver fundamentalmente con el ejercicio de derechos fundamentales, creemos que es indispensable
proteger la privacidad por diseño, por arquitectura, por tecnología, y al mismo tiempo, por supuesto, diseñar mejores herramientas y mejores mecanismos de contención para enfrentar los malos usos que todas las herramientas y todas las plataformas pueden tener. Y en particular, por cierto, nos preocupa el tema de la desinformación y cómo la desinformación puede afectar procesos democráticos en una América Latina en la cual la democracia todavía es joven, ¿no? Y no está plenamente consolidada, como bien sabemos. Y WhatsApp ha venido haciendo un conjunto de modificaciones por diseño, de arquitectura, para tratar de ayudar a enfrentar estos fenómenos. Por una parte, hay todo un desarrollo de análisis de señales, de identificación de señales vía metadatos, para poder enfrentar la amenaza del terrorismo, la explotación infantil. WhatsApp denuncia cuentas cuando la foto, por ejemplo, del perfil de un grupo está vinculado a explotación infantil. En fin, hay mecanismos para enfrentar esos fenómenos. Pero en particular, volviendo al tema de la desinformación, que es central en nuestra conversación acá en Brasil y en América Latina, WhatsApp ha introducido, como ustedes saben, seguramente todos ustedes son usuarios de WhatsApp, modificaciones para reducir la viralidad, para hacer más difícil reenviar contenidos, para darle más control a los usuarios, para combatir los disparos en masa. Y este sigue siendo un tema en el cual hay que hacer más. Hay que hacer más. WhatsApp le propuso al Tribunal Superior Electoral que se prohibiesen los disparos en masa en la normativa electoral para las elecciones de noviembre, y el TSE así lo incorporó. Más alianzas con fact-checking. En fin, hay todavía un trabajo importante que hacer allí. Lo que sí creemos, con toda claridad, es que no es una solución adecuada el crear un sistema de vigilancia masiva para rastrear todos y cada uno de los mensajes en WhatsApp. Crear un sistema de esas características vulnera no solamente la privacidad, sino que pone en riesgo el ejercicio de derechos fundamentales y pone en riesgo a activistas, pone en riesgo a periodistas, pone en riesgo a defensores de los derechos humanos. Y acá hay que tomar en consideración lo que ocurre con Internet. Internet es una plataforma transfronteriza, es una plataforma global. Lo que se implementa en un país, y en un país tan importante como es Brasil, tiene efectos más allá de las fronteras de Brasil. Por lo tanto, no solamente se tiene que pensar en los efectos que una medida como el de la rastreabilidad tiene en el ordenamiento y en la sociedad brasilera, sino también los efectos que puede tener fuera de las fronteras de Brasil, y por tanto regímenes no democráticos o de peor estándares de derechos humanos pueden utilizar este tipo de vulneraciones o este tipo de mecanismos masivos para poder violentar y perseguir a personas por su orientación sexual, por su orientación política, por sus acciones, por la capacidad de organizarse para protestar contra estructuras de poder en particular. Y es por eso, como bien saben, el relator de Naciones Unidas para la libertad de expresión, el relator de Naciones Unidas para la privacidad, el relator de la OEA para la libertad de expresión, Human Rights Watch, Amnistía Internacional, Internet Society, la Coalición de Derechos de Red de acá en Brasil, todos ellos y muchos más han expresado los riesgos desde la perspectiva de derechos fundamentales que supone crear un sistema masivo de rastreabilidad de todos los miles y millones de mensajes que se envían cada día. Cuando se pierde la privacidad, cuando se crean mecanismos de supervigilancia, ya sea por el Estado o por corporaciones privadas, al final se resiente la libertad y se resiente el ejercicio de derechos fundamentales. Y es por eso que es muy importante, y con ello termino, que el diseño de la arquitectura de Internet proteja la privacidad, proteja la libertad de expresión, proteja la capacidad de organización comunitaria. La tecnología debe estar a disposición de la democracia. Eso no supone, eso en ningún caso supone ser miope o no darse cuenta de problemas reales que existen en las democracias, en las instituciones, en las cuales las plataformas pueden de alguna manera haber contribuido.
Hay que enfrentar sin duda, tenemos que enfrentar sin duda ese tipo de problemas y estamos en ello. Las plataformas estamos trabajando en ello, la sociedad civil están trabajando en ello, el mundo político está trabajando en ello con diputadas como Natalia, que es bastante brillante en este ámbito, quiero decirlo. Pero tenemos trabajo por delante y como muy bien decía Natalia, no hay soluciones simples. Tenemos que pensar y trabajar bien en las soluciones de fondo para no construir Frankenstein que debiliten mecanismos fundamentales de protección de la privacidad y de otros derechos fundamentales. Muchas gracias. Muito obrigada pela sua fala, Pablo. Discutir com a gente. Eu gostei muito enfim, acho que todos os pontos são extremamente relevantes, principalmente quando a sua fala se iguala bastante ao Supremo nas relações nas ações em relação à criptografia, que eles falam, não existe vulnerabilidades para eles, não há vulnerabilizar uma tecnologia apenas para os criminosos. Então, quando a gente vulnerabiliza algo, a gente está vulnerabilizando também para as pessoas de bem e as pessoas que ter crimes. Vamos, então, vou passar agora para o terceiro setor, e aí eu peço, já que temos duas representantes, em seguida a Nathalie responda, e vou direcionar o mesmo questionamento para as duas. E aí eu pergunto, e reunião das observa que os modelos de negócio das plataformas e a crescente tensão causada pela possibilidade de monitoramento governamental acontece. Do ponto de vista de segurança organizacional e política da sociedade civil, tanto no Brasil quanto a nível latino-americano, como é que o terceiro setor vem encarando essas potencialidades e tensões no que diz respeito à reunião e associação online? Jamila, passo para você. Obrigada, Mariana. Aproveito também para agradecer o convite do IPREC para participar dessa conversa, para dar boa tarde também para as companheiras e companheiros de mesa. É um prazer dividir esse espaço com vocês. Vou fazer uma breve apresentação em algumas linhas gerais e depois a gente pode aprofundar alguns pontos nas perguntas, né? Mas acho que eu vou deslocar um pouquinho a conversa para uns outros aspectos que me parecem importantes nesse diálogo, né? Primeiro, reforçar, acho que o Pablo tocou nisso inicialmente, que especialistas internacionais, inclusive dedicados à temática de reunião e associação, livre reunião e associação, já reconhecem que as tecnologias são fundamentais para o exercício desses direitos, e que os estados, eles têm não só uma obrigação negativa de não intervir no exercício desses direitos, o que implica também não intervir na liberdade de expressão, e para não intervir na liberdade de expressão, garantir a privacidade, como vinha dizendo o Pablo, né, já que todos esses direitos são também indivisíveis e estão interconectados, mas também implica uma obrigação positiva de diminuir desigualdades digitais, inclusive no que é relacionado a raça e gênero, né, e esses são desafios que permanecem de maneira muito forte aqui na região, na América Latina, né. Falando um pouco mais, e eu acho que vai ser até mais aprofundado esse aspecto nas próximas falas, mas falando um pouco mais sobre o contexto latino-americano, então, como eu dizia, as desigualdades digitais se somam a um contexto de desigualdades estruturais, como a pandemia, inclusive, evidencia de forma mais explícita, né, algo que parecia invisível, que essas desigualdades digitais estão, inclusive, presentes nas grandes capitais, e não só nas áreas rurais ou nas áreas de acesso mais remoto, mas elas estão, inclusive, nas grandes capitais, nos grandes centros urbanos, nos países supostamente economicamente mais avançados, enfim. Por outro lado, a gente observa também na região uma tendência à censura, que eu acho que a Natália mencionou um pouco na fala dela, e que tem a ver com o uso dos mecanismos legislativos
para restringir a crítica por parte de autoridades. Isso é uma coisa que a gente observa de uma forma muito forte também aqui no contexto brasileiro. Existem estudos e denúncias internacionais que apontam para esse uso das leis de difamação e calúnia como um mecanismo de silenciamento, por exemplo, e se a gente pensa no legislativo, a gente observa já desde alguns anos uma série de projetos de lei tentando fortalecer os mecanismos de punição para crimes de difamação e calúnia, que não deveriam nem ser considerados crimes segundo as orientações das organizações de direitos humanos internacionais, e também a gente tem um contexto latino-americano marcado por uma transição democrática recente e, em muitos casos, uma transição democrática precária, em que persistem várias práticas de vigilância também nesse contexto, né? No Brasil, a gente observa nos últimos anos uma ameaça crescente para os movimentos sociais, principalmente nos últimos 4 anos, a gente poderia dizer que é cada vez mais visível, cada vez mais evidente, que chega também aos grandes centros urbanos, mas é importante dizer que os escândalos de vigilância acompanham as últimas décadas, e que a aprovação de uma lei de interceptação telefônica, que inclusive é reconhecida internacionalmente como uma boa lei de interceptação telefônica, ela não foi suficiente para conter abusos no uso desse tipo de mecanismo. E, inclusive, a gente vivenciou 2 CPIs relacionadas à interceptação telefônica nesse período dos últimos 25 anos, por assim dizer, e a gente tem uma condenação na Corte Interamericana de Direitos Humanos justamente relacionada à interceptação ilegal de movimentos sociais ligados à luta no campo, né, no caso do Paraná. Isso me parece que é bastante grave e que também diz um pouco do que é esse contexto, que não é só brasileiro, mas ele também é regional. E o que a gente observa? Nos últimos anos, a gente observa a transferência dessas práticas analógicas de vigilância, por assim dizer, para o contexto digital também. Então, a gente tem práticas que vão desde do que eles chamam de cyberpatrulhagem, pelo menos é o nome que eu tenho mais recente na minha cabeça, que vem do espanhol, né, que é ou então Open Source Intelligence, também quando se fala em inglês, OSINT, que são as práticas de monitoramento de conteúdos abertos em redes sociais por parte de agentes policiais, em última instância. A gente tem registros recentes dessas práticas no caso da Bolívia e da Argentina, mas a gente também tem registros do uso desse tipo de prática em casos como o que a Natália mencionava ao início e que também acompanharam e foram um escândalo na época das manifestações de 2013. A gente observa, por outro lado, então isso seria talvez uma prática quase que rudimentar de vigilância online, e a gente vai ter umas práticas mais avançadas que têm a ver com invasão de dispositivo, infecção por software espião, e a gente também tem registros comprovados do uso desse tipo de software, no caso mexicano, contra jornalistas e defensoras de direitos humanos, e a gente tem suspeitas e indícios do uso desse tipo de software, no caso software Pegasus, também dispositivos no Brasil e em vários outros países da região, né? Por outro lado, também, como já foi mencionado, existe uma pressão crescente pelo acesso à informação das empresas de tecnologia, né? E essa pressão, ela vem por mecanismos do judiciário, por mecanismos legislativos, e que de forma indireta vão influenciar também as práticas dessas empresas que se esforçam por responder a essas demandas, né, cada vez maiores, de algum jeito ou de outro, precisam adaptar suas práticas, seus códigos, suas técnicas para dar conta dessa demanda e dessa pressão crescente. Então, nesse sentido, me parece importante também colocar, e isso é uma coisa que a gente pode explorar um pouco mais em seguida, o quanto a concentração nesse mercado de tecnologia também favorece esse tipo de pressão e esse tipo de prática, né? Por outro lado, no contexto atual, que é quando acontece a emergência da pandemia da Covid-19 e as restrições de mobilidade para a prevenção do espalhamento desse vírus, a gente tem um aumento da dependência das plataformas online para mobilização social, para reunião, etc., e, em paralelo, isso se encontra num ambiente de crescente polarização política em diferentes países da região. Poderia mencionar o caso chileno, o caso da Bolívia, o caso colombiano, o caso brasileiro, certamente, para dizer só alguns exemplos talvez mais gritantes da situação. A gente tem também uma tendência do que
poderia ser chamado de um envenenamento do debate público digital, e aí isso passa por várias estratégias que vão desde a desinformação, que tem sido, que foi debatida anteriormente pela Natália e pelo Pablo, mas também envolve ataques coordenados a defensores de direitos humanos, líderes de movimentos sociais, figuras públicas de diferentes tipos. Então, essas são campanhas de ataques que acontecem de diferentes formas, e vão desde a exposição de informações íntimas até difamação e calúnia, direcionada a grupos específicos, envolvem também ameaças diretas de diferentes tipos, por meio de redes sociais, outros tipos de canais, captura ou hackeio de contas, né, hacking de contas em redes sociais, que é um mecanismo também de silenciamento que acontece por parte desses grupos de forma organizada e muitas vezes direcionado justamente às defensoras e defensoras de direitos humanos, às líderes e líderes de movimentos sociais, e até a situação que é mais recente, mas que tem sido observada crescentemente nesse contexto da pandemia, do que ficou chamado como Zoom bombing, que são as invasões das reuniões online, né? Então, falando um pouco agora do que são as estratégias, de como se responde a esse contexto, por um lado, as organizações dedicadas à proteção de direitos humanos no ambiente digital, como é o caso da Direitos Digitais, entre várias outras organizações que atuam tanto nacionalmente como regionalmente, são implementadas estratégias de incidência em políticas públicas, a nível local, nacional, regional, buscando não só fortalecer as proteções que já existem em relação ao exercício de direitos humanos, e aí eu poderia dizer, por exemplo, da liberdade de expressão associada diretamente ao direito de reunião assembleia, quando a gente pensa que num contexto extra-pandemia, a própria convocação desse tipo de atividade ocorre pelas redes, né, e essa convocação também tem que ser protegida de diferentes formas, né, então, por um lado, a garantia desses direitos, e por outro, a resistência a essas tentativas ou essas iniciativas legislativas que buscam justamente restringir a liberdade de expressão e a privacidade online, que são fundamentais aí para a reunião, desenvolvimento de campanhas informativas, litígio estratégico, que foi o que foi capaz, inclusive, de evidenciar e comprovar os abusos observados no México relacionados ao uso de software de vigilância contra ativistas e líderes de movimentos sociais. Mas me parece importante ressaltar que esse é um cenário, e principalmente nesse contexto da pandemia, isso tornou ainda mais evidente por conta da dependência que a gente tem dessas plataformas, que aponta para uma necessidade de fortalecer as infraestruturas autônomas e as infraestruturas alternativas e seguras, né? Então, a gente observa algumas iniciativas para apoiar o fortalecimento organizacional dos movimentos sociais, dos grupos, que tem a ver justamente com oferecer servidores seguros, fortalecer as infraestruturas relacionadas aos meios de comunicação públicos, como sites, blogs, etc., e protegê-los de ataques de diferentes tipos. Coisas interessantes têm surgido no sentido de realização de alianças entre várias organizações da região, para viabilizar a utilização de ferramentas que dependem de certo tipo de investimento, ou certo tipo de infraestrutura mais robusta, como, por exemplo, ferramentas que viabilizam a reunião online, e aí, novamente, aproveitando para felicitar o Fórum da Internet no Brasil por utilizar uma ferramenta de software livre nessa conferência, que também garante maiores proteções à privacidade e segurança, e que também garante maior transparência para as pessoas no monitoramento dessas capacidades e até o aprimoramento dessas capacidades. No caso, a ferramenta que está por trás dessa conferência, ela é uma ferramenta desenvolvida para educação à distância, mas que ela já está sendo muito melhorada para oferecer maiores e maiores garantias de privacidade também para reuniões online. Então, me parece que algo potente surgiu dessas demandas por ferramentas mais seguras nesse contexto de pandemia, mas que ainda se vêem desafios bastante importantes sobre a sustentabilidade dessas infraestruturas, como garantir que as iniciativas, inclusive de monitoramento de incidentes de segurança, possam acontecer de forma sistemática, possam chegar às pessoas que mais precisam, e acho que tem um largo caminho pela frente. Eu teria mais algumas coisas para comentar sobre uma iniciativa específica da Direitos Digitais que
tenta apontar nesse sentido, mas eu prefiro que a gente converse um pouquinho mais nas perguntas. Desculpa por ter me estendido um pouquinho a mais, e obrigada novamente pelo convite. Obrigada a você, Jamila. A fala foi perfeita e, enfim, falar sobre assimetrias de poder da América Latina eu acho que é essencial quando a gente quer entender quem é vigiado, quem está sendo perseguido. Então, enfim, perfeito. E a gente, enfim, agradece muito a contribuição para soluções, né? Que a gente sempre busca respostas e você deu várias delas ao final da sua fala. E aí agora eu passo para a Nathalie, mas eu soube que eu travei quando eu fiz a pergunta, então eu vou fazer mais uma vez a pergunta para que a audiência entenda o que a gente está respondendo. Então, eu falei como a internet possibilita a gente se organizar, né, como sociedade civil, mas ela também oferece alguns riscos para a gente. Então, eu perguntei para ambas se, do ponto de vista da segurança organizacional e política da sociedade civil, tanto no Brasil quanto na América Latina, como é que o terceiro setor vem encarando essas potencialidades, essas tensões que diz respeito ao direito à associação e reunião online. E aí eu passo a palavra para a Nathalie agora. Obrigada, Mariana. Minha fala vai ser no sentido de complementar um pouco do que Jamila já trouxe com um poder de síntese absurdo, uma série de questões importantíssimas, né? Em primeiro lugar, é importante considerar que, assim como a sociedade civil não organizada no Brasil tem marcas muito fortes das desigualdades, as organizações da sociedade civil, ou seja, a sociedade civil organizada, também sofre com essas mesmas marcas de desigualdades. Assim, em geral, a gente tem já um grande desafio quando a gente fala da interlocução entre tecnologias de comunicação e informação e organização da sociedade civil. O CETIC, né, o CETIC-BR, divulgou no finalzinho de 2017 uma pesquisa que mostrava como as organizações da sociedade civil utilizavam as tecnologias, qual era o tipo de tecnologia disponível nessas organizações, e logo na introdução, o centro, ele coloca algo muito importante, né? Foi muito difícil contactar com uma listagem de centenas de organizações, porque boa parte dessas organizações não dispunham de tecnologias de informação e, quando dispunham, muitas vezes modificavam, então tinha muita dificuldade de organizar as suas comunicações. Assim, a gente pôde, essa pesquisa, ela identificou que marcas, por exemplo, de desigualdades estruturais que dizem respeito a uma espécie de geopolítica da distribuição das riquezas no Brasil, impactam diretamente na forma como as organizações utilizam as tecnologias. Assim, a gente tem menos organizações acessando a internet e dispondo de tecnologias de informação e de comunicação nas regiões norte e nordeste do país. As organizações menores, que compõem boa parte, né, da sociedade civil organizada no Brasil, têm muita dificuldade em manter estruturas de comunicação e de acesso às tecnologias. E assim a gente tem quase 30%, segundo essa pesquisa, das organizações com dificuldades de acesso à internet e um percentual ainda maior de organizações que precisam que os seus trabalhadores, que os seus voluntários utilizem os seus recursos, computadores, telefones, linhas, internet, para poder fazer mobilização social. Essa introdução é só para a gente ver como o fato da gente estar nessa camada mais superficial, né, de desigualdade estrutural de acesso à internet, por si só, já impacta diretamente no cenário de mobilização, principalmente quando a gente pensa na necessidade atual de mobilizar as pessoas, mobilizar a sociedade a partir da internet, a partir dessas tecnologias, né? A gente tem feito o IPREC, o Intervozes, está trabalhando em um relatório sobre o direito também de associação, né, e os direitos digitais no Brasil. E é muito interessante notar
como boa parte das organizações entrevistadas sofreram diretamente com o uso das tecnologias nesse período de pandemia. E aí eu trouxe alguns pontos para compartilhar com vocês que eu acho que vai ser importante, né? Em termos de desafios, para o direito de associação, em especial, neste período histórico que a gente vive, a gente tem a dificuldade das organizações de disporem das tecnologias, essas novas dinâmicas de uso das tecnologias, não só dentro das organizações, mas também pelos públicos com os quais essas organizações trabalham, também são fatores de desmobilização, porque a gente sabe que não é só dispor de um WhatsApp, não é só dispor de um celular ou de um computador. Existem dinâmicas contextuais na vida das mulheres, na vida das pessoas mais pobres, que impactam diretamente na forma como elas vão dedicar o seu tempo para a organização e para a própria militância e ação política, né? E aí, dentro dessas dinâmicas de uso das tecnologias, por parte dos públicos, que são públicos alvo e que estão na mobilização, né, no cenário de mobilização dessas organizações, é importante considerar que, além de haver um desconhecimento sobre várias tecnologias, que tem sido um grande complicador nesse momento em especial, a gente também tem uma série de desconhecimentos acerca de mecanismos de segurança, de forma a evitar o vazamento de informações que são informações importantes para a organização do movimento, para fazer um advocacy de direitos, né? É importante também ressaltar algo que Jamila já trouxe na fala dela, né? A gente tem manifestações de ódio e tentativas de silenciamento, que eu costumo chamar de tentativas de assassinatos simbólicos mesmo, de determinados grupos sociais. Então, quando a gente tem essas tentativas de silenciamento, de descredibilização da voz de mulheres, da comunidade LGBTQIA+, de negros, de negras, a gente tem, sim, uma forma de interdição num espaço que é um espaço político, que é essa esfera pública digital. E é, sim, na medida em que eu quero tirar esse corpo que se materializa no ciberespaço, a partir desses bens simbólicos, a partir da possibilidade de produção de conteúdo, eu tenho, sim, um tipo de tentativa de, não só de exclusão, mas uma tentativa de extermínio simbólico desse tipo, desses grupos sociais. Os movimentos sociais ouvidos também têm relatado preocupações em relação às investidas do governo sobre a liberdade, em especial do governo federal, mas também alguns governos estaduais e municipais têm reiterado essas práticas, investidas contra a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão. Apareceu muito fortemente nas entrevistas a preocupação dos movimentos sociais com relação ao projeto de lei das fake news, né, a todas as discussões que envolvem rastreabilidade. Existe uma leitura muito crítica dos movimentos em relação ao potencial de uso desse tipo de política para interditar a possibilidade de incidência política no ambiente digital por parte dos movimentos, ou seja, ampliar os mecanismos de criminalização dos movimentos sociais, que a gente sabe que nesse contexto que nós vivemos já são bastante intensos também, tá? Com relação a algumas possibilidades, é importante considerar que a pauta da comunicação, não como uma ferramenta, da comunicação dos direitos digitais, do uso das tecnologias, essa pauta, ela ainda é incipiente quando a gente vai pensá-la a partir de um viés político. Muitas vezes a pauta da comunicação e dos direitos digitais foi tratada por parte dos movimentos sociais como sendo uma questão de meio ou de instrumento para se alcançar um determinado fim. E isso tem sido revertido, né? Em especial nesse cenário da pandemia,
quando a principal forma de mobilização que a sociedade civil tem de interlocução com as suas bases, nos seus territórios, tem sido a partir do uso das tecnologias, né? É interessante também notar que existe uma ampliação das iniciativas da sociedade civil de ocupação do ciberespaço em diferentes frentes. Então, a gente tem mulheres, movimento de mulheres, movimento feminista, indo nessa frente, a gente tem movimento sem terra, movimento sem teto, a gente tem movimento também na área rural. Então, é possível identificar que essa ampliação da ação política no ciberespaço, a busca por capacitação, por processos de formação, pelo incremento da segurança digital, também torna muito interessante essa aproximação com a pauta dos movimentos e, obviamente, amplia uma base política de pressão em busca de políticas públicas que garantam efetivamente os direitos digitais no país e, assim, também garanta, obviamente, o direito de reunião e de associação da sociedade civil. De uma forma geral, a gente tem esses dois pontos, né, de desafios e de possibilidades que estão aqui, estão bem na ordem do dia. E eu acho que a gente pode aprofundar um pouco mais na medida em que houver o debate. Muito obrigada, Nathalie. Seu depoimento, enfim, perfeito. E a nossa pesquisa segue caminhando e a gente vai publicar daqui a pouco, então fiquem ligados também, que vai ter muita coisa por aí vindo. Natália me informou que ela vai ter que ir para um ato agora, pedir desculpas, ela vai ter que sair mais cedo. Natália, você quer fazer alguma colocação final, alguma consideração final? Oi, Mariana. Pois é, a gente aqui no Rio Grande do Norte está sofrendo intervenção do governo Bolsonaro no Instituto Federal, na Universidade Federal Rural de Semiárido, e está tendo um ato de estudantes, professores e servidores. Eu vou conectar para ir continuar escutando no caminho até o trajeto que eu chegue lá, mas eu queria super agradecer a oportunidade. Nossa equipe continua acompanhando aqui também, e eu vou seguir acompanhando também no fone, tá bom? Se der tempo, eu retorno. Se ainda estiver rolando, depois que eu terminar de fazer a fala lá com a companheirada, eu retorno aqui no link, tá bom? Obrigada. Tá certo, Natália. Obrigada mesmo pela contribuição, pela parceria, por tudo. Obrigada. E agora eu vou passar a fala, finalmente, para nosso último palestrante da noite, que é André Ramiro, representante da comunidade científica. E eu queria saber de Ramiro se seria possível, enfim, com o que Nathalie falou, essa brecha digital do Brasil, que também é refletida no uso das TICs pelas organizações da sociedade civil. Enfim, dados do CETIC, por exemplo, falam que 24% das organizações ainda não fazem uso de computadores. Eu queria saber de Ramiro se seria possível dizer que isso também se reflete no letramento digital relativo à segurança, à privacidade, à liberdade de expressão no uso da internet para fins de reunião e associação. E, além disso, a gente também teve o relatório da Freedom of the Net, de 2019, que é produzido anualmente pela Freedom House, e esse relatório ele apontou para uma queda na colocação do Brasil no ranking de países no que se refere à liberdade de expressão na internet. Entre os motivos está a crise da desinformação nas mídias sociais, ataques contra os indivíduos politicamente ativos na internet. E eu queria saber de você também, Ramiro, como é que a gente traduz esses dados em termos de liberdade de reunião e associação online no Brasil. Olá, boa tarde, obrigado, Mariana. Olá, os colegas painelistas, e muito obrigado pela organização do FIB, por mais esse excelente fórum. Imagino o desafio que deve estar sendo transplantar todo esse aparato de pessoas e políticas para a plataforma. Mas, bom, as perguntas interessadas eu acho que já foram de alguma maneira, cobertas pelos outros painelistas, o que foi excelente, porque eu vou tentar trazer apenas alguns aspectos para agregar essa discussão, mas já partindo de um debate que já está bem colocado. E adianto que minha fala também vai partir do desenvolvimento de um estudo, né, como Nathalie e Mariana já mencionaram,
um estudo que vem sendo conduzido pelo IPREC, em parceria com Intervozes, precisamente sobre os níveis de liberdade de associação e reunião online, e que vem bastante sendo baseados na coleta de experiências, na oitiva dessas organizações da sociedade civil. Então, a gente vem lidando, experienciando relatos absolutamente construtivos e ricos, no sentido de formulação de políticas públicas e de recomendações para o desenvolvimento tecnológico. Mas, bom, para iniciar esse recorte sobre inclusão e literacia, né, como a Mariana aponta, relacionados à reunião e associação, eu acho que é possível perceber de antemão que há uma ampla e crescente desconfiança, a partir desses relatos que a gente vem coletando, da sociedade civil em relação ao Estado brasileiro. E eu acho que isso também já foi bem iniciado na fala da Natália. E, sobretudo, em relação às representações de segurança pública, né? E as representações das forças policiais e das agências de inteligência. E isso é cotidianamente reforçado pelas narrativas já conhecidas, tanto a nível jurídico quanto a nível discursivo, né, de alguns setores do governo, no sentido de tentar enquadrar organizações sociais e manifestações pacíficas como atos terroristas, né, através de sucessivas revelações sobre a criação de dossiês, por exemplo, perfilando grupos políticos, como a Jamila, eu acho que já mencionou. E mesmo o monitoramento de mobilização de servidores públicos, como, de novo, a Natália já adiantou para a gente. Então, eu acho que fica mais nítida, né, a virada da lógica coletiva sobre o potencial emancipador da rede para um espaço de potencial monitoramento das atividades políticas, uma vez que há um constrangimento sistemático mobilizado pelo próprio aparato estatal e que vai terminar gerando uma espécie de autocensura da atividade política que parte do seu setor. E assim, eu acho que o nível de liberdade na internet, para dialogar com a menção ao relatório da Freedom House, vai se tornando cada vez mais delicado na medida em que esses fatos políticos vêm sendo revelados, demonstrando essa perseguição sistemática a partir do Estado a organizações do terceiro setor. Então, eu acho que interessa sublinhar que as atividades de inteligência, nesse sentido, e de segurança pública, ainda carregam uma legitimidade que parte de um lugar ainda muito cinzento e inseguro em termos de delineamentos legais e de limites para essas atividades. E na medida em que uma legislação de proteção de dados para fins de segurança pública ainda não entra em cena, então a atividade política dessas organizações sociais vai seguir fragilizada, né? E, bom, eu acho também interessante pontuar que esse mosaico de ameaças, ele também é permeado por investidas que, a princípio, não são necessariamente associadas com o Estado, né? Mas que fazem parte de uma realidade de cuidados ou descuidados, ou de insegurança cibernética, organizacional, bastante notável para as organizações do terceiro setor. E aí basta falar do caso de uma organização que nós tivemos contato, uma organização não governamental, de grande expressão no Brasil, cujo trabalho envolve a assistência social de famílias de baixa renda no semiárido brasileiro, e que contava com uma base de dados de mais de 70 mil domicílios e que foi alvo de um ransomware, né, comprometendo aí boa parte de sua base de dados que vinha sendo construída há mais de 20 anos. Então, assim, mais uma vez, eu acho que isso também resvala, querendo ou não, na desconfiança das organizações do terceiro setor em relação ao Estado, né? Especificamente em relação às representações de segurança pública, quando organizações que são alvos de crimes cibernéticos não confiam suficientemente nas delegacias de crimes cibernéticos, né? Ou quando chegam a confiar, as polícias civis ou mesmo a Polícia Federal não se apropriam da resolução desses casos, alegando não possuir competência para se envolver, como foi o caso, por exemplo, desse incidente do ransomware. E eu acho que isso
poderia induzir ainda a compreensão de que haveria, por parte das delegacias, por parte das representações da segurança pública, uma espécie de viés em termos de resolução de crimes, deixando aí as organizações sociais desamparadas em grande parte, né? Então, voltando à literacia, para as organizações sociais, no que diz respeito à segurança de seus dispositivos e de seus comportamentos online, consequentemente a privacidade das informações organizacionais, a liberdade de expressão, o direito à reunião, à associação, essa falta de literacia e apropriação tecnológica ainda é um grande problema, né, que deve ser enfrentado pelas organizações na medida em que suas atividades passam fundamentalmente pelo uso da rede. E que, logicamente, passa também por um problema de questões socioeconômicas das entidades, na medida em que, muitas vezes, o treinamento em literacia e segurança digital ainda não faz parte suficientemente das prioridades orçamentárias das organizações não governamentais, né? E isso é um grande problema porque, consequentemente, as informações sobre as populações e indivíduos vulneráveis que são protegidos pelas atividades dessas organizações também podem estar em risco, levando em consideração tanto as ações governamentais de perseguição política e também de crimes cibernéticos, digamos, privados. E já para encaminhar a minha fala para o final, eu queria deixar apenas 3 pontos de recomendação muito breves. E o primeiro deles seria para que haja uma ampliação de programas de inclusão digital que estejam intimamente ligados à segurança e à garantia de direitos, né? A apropriação tecnológica passa também pela consciência sobre o uso e potencialidades políticas, o que vai desaguar em uso ainda mais maduro para fins de reunião e associação, ainda dialogando com a fala de Nathalie, né, que diz que esse acesso a dispositivos não é suficiente e muitas vezes, se for feito de forma imatura, vamos dizer assim, em termos de apropriação tecnológica, em termos de segurança, isso vai terminar gerando vulnerabilidades ao invés de empoderar as organizações. E, em segundo lugar, para que o setor privado não ceda a pressões governamentais para abrir brechas em suas aplicações, né? A exemplo do enfraquecimento da criptografia, como apontou o Pablo, ou o compartilhamento de dados, sejam metadados, ou seja, dados sensíveis, sem o respeito ao devido processo legal e à legislação aplicável, né? Então, essas tentativas, elas sempre vão aparecer e os provedores de aplicação devem se manter comprometidos com a segurança e com os direitos dos usuários. E, por último, talvez aqui mais voltado, inclusive, para o terceiro setor, para estratégias, eu acho que é bastante fundamental que redes de cuidado e de apoio tecnológico sejam cada vez mais ampliadas, incluindo, inclusive, entidades cujo trabalho envolve precisamente a defesa dos direitos digitais, né? Então, eu acho que esse intercâmbio de conhecimentos ele vai ser fundamental para o empoderamento tecnológico relacionado ao direito à reunião e associação, quando o Estado não se faz presente ou quando se faz, mas de maneira hostil. E, bom, a minha contribuição fica por aqui, eu fico à disposição para o debate. Perfeito, Ramiro. Enfim, ótimas colocações e acho que concordamos todos aqui com o que você falou. E que essa assistência ocorra não só também no Sudeste, né? Que a gente descentralize os investimentos e a ajuda que chega para todos aqui. A gente também tem que pensar em ONGs que, quanto mais afastadas de centros econômicos, mais vulneráveis são. Gente, vou passar agora para as perguntas. Eu soube aqui que já chegaram 3 perguntas para a gente, então, como eu vou pegar por blocos de 3, então já vou lançar agora um bloco para os nossos debatedores. A primeira pergunta é direcionada à Natália, não sei se ela está por aqui, ela está conectada, mas vamos ver se ela consegue responder. E aí, a pergunta é de Ana Carolina Marques, e Ana Carolina pergunta: gostaria de saber da Natália se ela acredita que as eleições de novembro serão mais justas no sentido de menos utilização de fake news e meios antirrepublicanos. Tendo em vista a movimentação da sociedade civil e as penalidades que podem ser submetidos os candidatos que incorrerem nessas práticas informacionais criminosas. E aí ela pergunta, enfim, se há a possibilidade de você diminuir essa prática. A segunda pergunta, já que eu vou lançar em blocos de 3, ela é direcionada a Pablo.
e é de Nelson Preto, e ele questiona: se tudo é criptografado e não há acesso a nossos dados, como é que o WhatsApp se sustenta economicamente? A terceira pergunta é de Isabel Soares, e ela se dirige, acredito que para todos, e ela fala: em meio a tantas discussões sobre tecnologias e internet, informações a um toque, mesmo assim percebo os jovens muito omissos. Por que essa população é tão apática? E aí, quem quer começar? Eu posso começar? Vocês me escutam? Pode, Natália, escutamos. Natália, a gente tá Acho que agora deu certo. Bom, eu queria, antes de sair de vez, responder a pergunta da Ana Carolina sobre se as eleições de novembro vão ser mais justas, com menos utilização de fake news e meios antirrepublicanos de disputa eleitoral. Eu não sou muito otimista. Está dando para escutar, gente, apesar da máscara? Me desculpem. Certo. Tá sim. Eu não sou muito otimista nesse aspecto, porque o que a gente viu acontecer em 2018 e que a gente viu ser adotado de medidas em termos de resoluções eleitorais ou em termos de preparação do Poder Judiciário, especialmente do Poder Judiciário eleitoral, para lidar com a disseminação de fake news nas eleições, é que não houve muitos avanços. E a gente vai ter uma coisa específica, que as eleições desse ano são municipais, elas vão ter uma quantidade muito maior de candidatos, né? Vão ser candidaturas com uma abrangência menor, mas muito mais candidaturas a prefeitos e prefeitas, a vereadores e vereadoras em todos os municípios do nosso país. Isso vai deixar ainda mais difícil, né? Vai deixar ainda mais pulverizado e, portanto, ainda mais difícil o monitoramento dessa situação. E, sem dúvidas, assim, pela experiência que nós passamos e o que foi sem preparação para lidar com o tema, a justiça eleitoral igualmente, mas, claro, é muito difícil prever, né? É muito difícil prever algo que a gente ainda não viveu, a gente nunca viveu eleições municipais com essa influência tão forte das redes sociais, com essa prática já consolidada e profissionalizada de disseminação de fake news, mas, pelo que eu tenho observado, enfim, de como a Justiça Eleitoral conduziu em 2018, não acho que a gente vai ter eleições, não acho que a gente vai ter perspectivas melhores ou mais positivas no que se refere ao uso dessa prática nessas eleições. Acho que nós vamos ter muitos problemas mesmo. Muito obrigada, Natália. Alguém mais? Senão a gente pasa para la segunda pregunta. Pablo, ¿você quer responder? Sí, la segunda pregunta es simple de responder. En realidad, WhatsApp no tiene hoy un modelo de negocios de generación de ingresos importante. WhatsApp no tiene publicidad. En WhatsApp no hay moderación de contenidos porque está todo protegido por la criptografía. WhatsApp actualmente tiene para empresas una solución a través de la API que permite que las empresas puedan atender a sus clientes. En ningún caso es para hacer marketing, en ningún caso es para enviar mensajes, pero si un cliente necesita interactuar con una línea aérea, por ejemplo, o con su banco, le puede escribir a través de WhatsApp y eso ocurre a través de un acuerdo comercial. Pero ese es en este momento una de las pocas vías de ingresos que tiene WhatsApp y, bueno, hay temas que se han discutido en Brasil, como por ejemplo soluciones de pagos, en fin, pero todo eso está en construcción. Yo quería muy brevemente referirme también a elecciones, como mencionaba la diputada. WhatsApp está trabajando con el TSE
de manera muy cercana. Se va a firmar un acuerdo de colaboración en los próximos días. WhatsApp está desarrollando conjuntamente con el TSE un canal a través de WhatsApp, utilizando la API, para que haya información fidedigna y adecuada para los electores. WhatsApp, además, es primera vez, y esa creo que es una diferencia importante respecto de 2 años atrás. Tiene un equipo OYE en Brasil, trabajando en Brasil para América Latina y para Brasil en particular. Y la verdad es que en el ámbito de los disparos en masa, que creemos que es un tema central en el ámbito electoral, una herramienta que se ha utilizado lamentablemente para generar desinformación en el pasado, decir 2 cosas. Lo primero, los disparos en masa están absolutamente en contra de los términos de servicio de WhatsApp. WhatsApp bloquea cuentas, millones de cuentas todos los meses por disparos en masa en el mundo, y lo hace en Brasil. WhatsApp ha iniciado acciones legales en Brasil contra proveedores de disparos en masa, y uno de los aspectos centrales de la parcería con el TSE es justamente poder recibir reportes, denuncias de disparos en masa para que WhatsApp pueda actuar rápidamente en contra de esas cuentas. En ese sentido, yo quiero ser un poquito más optimista que la diputada. Esperemos que las acciones que hemos venido desplegando, que WhatsApp ha venido desplegando, y las parcerías con fact-checkers, con diversas organizaciones, también permitan tener buenos resultados. Pero al final hay un aspecto que no hay que olvidar respecto de la desinformación, fundamentalmente. Es preciso la responsabilidad y el compromiso de todos, ¿no? El llamado también es a la ciudadanía, a los partidos políticos, a los actores en la discusión pública, a ser también responsables en lo que se comparte y en cómo se utilizan las tecnologías y las herramientas. Es un poco lo que queria comentar. Muito obrigada, Pablo. Jamila, você quer se pronunciar sobre a terceira? Acho que muito rapidamente, eu acho que tem um debate bem interessante a ser feito sobre o que é essa participação num momento de abundância de redes sociais e de mecanismos de participação. Acho que existe uma discussão interessante por esse caminho, em pensar, inclusive, como essas transformações afetam nossas possibilidades de engajamento com movimentos sociais ou com organizações de maneira, entre aspas, mais tradicionais, mas eu questionaria um pouco a afirmação de que as jovens e os jovens não estão participando. Eu acho que a gente tem vários exemplos que indicam o contrário. Recentemente houve uma grande mobilização de ocupação em escolas secundárias, por exemplo, aqui no Brasil, não faz muito tempo. O próprio movimento em 2013, alguém poderia dizer que já faz muito tempo, mas enfim, foi em grande medida liderado por jovens, e todas as movimentações relacionadas ao movimento passe livre, que acontecem cotidianamente, anualmente, a cada aumento de tarifa, são em grande medida impulsionadas por movimentos jovens. Se a gente observar o contexto regional, chamaria muita atenção para o que está acontecendo no Chile também, desde o ano passado, e com um grande impulso de jovens, meninas, em grande medida, adolescentes, que estão impulsionando e estão trazendo bastante fôlego e uma demanda muito forte por uma democratização, por direitos de fato naquele país. E eu acho que aqui no Brasil a gente poderia pensar assim também, se a gente pensar jovens indígenas, jovens ambientalistas. Acho que a gente tem que, às vezes, relativizar um pouco essa sensação de que não haveria participação e diversificar também um pouco as nossas próprias fontes de informação, se elas indicam o contrário, né? Mas acho que eram um pouco esses meus comentários. Muito obrigada, Jamila. Acho que agora a gente pode passar para as considerações finais. Estamos nos encaminhando para o fim da sessão. E queria só lembrar aos nossos espectadores que a gente vai ter um espaço para interação nos intervalos e no fim do dia, que já deve estar aí ao lado do nosso painel, o link. E também a gente vai ter uma atividade cultural, que é um show de samba ao vivo de Natal, do Rio Grande do Norte, para o FIB,
que vocês podem acompanhar também pelo link que está no seu chat e aí aparecendo para vocês. Então, eu vou passar os pronunciamentos finais, já que eu acho que a Natália já foi, eu passo para o Pablo e assim eu vou seguindo na ordem que a gente falou. Perfecto. No, muy breve de mi parte. Reiterar, en opinión mía, en opinión nuestra, la mejor manera de proteger los derechos de las personas y la posibilidad de defender los derechos humanos y de organizarse de manera colectiva es a través de la protección de la privacidad. Y la mejor forma de proteger la privacidad es no tener o minimizar los datos personales que las plataformas o que el propio Estado puede capturar. Es lo que dice el Marco Civil de Internet, es lo que dice la Ley General de Protección de Datos. Brasil es un país avanzado desde el punto de vista de su diseño legislativo y regulatorio en el ámbito de Internet. La experiencia del Marco Civil de Internet fue realmente espectacular. Yo como latinoamericano, como chileno, lo veía con admiración y con algo de envidia, y creo que ese es un camino que Brasil debe preservar, y es por eso que debe evitarse cometer errores por la precipitación en el caso de la discusión del PL de las fake news. ¿Por qué WhatsApp ha sido tan y es tan importante en Brasil? Porque es simple, porque es segura, porque es privada y porque es liviana. Está en prácticamente todos los dispositivos. Si se analiza el uso de WhatsApp por sectores socioeconómicos, por sectores etarios, por campo o ciudad, por norte-sur, por cualquier variable de análisis, los niveles de uso son bastante consistentes. Y en ese sentido, algo que para mí es espectacular que ocurre en Brasil, tiene que ver con lo que mencionaba Andrés respecto de la apropiación tecnológica. WhatsApp está totalmente apropiada por la sociedad brasilera, para el ámbito comercial, para el ámbito de las pequeñas empresas, pero también por las organizaciones comunitarias, por las favelas, por grupos sociales y colectivos diversos, y eso sin duda es algo notable, y nosotros estamos viendo todos los días casos distintos de colectivos, de grupos que se están organizando y que utilizan WhatsApp u otras plataformas de mensajería y de coordinación, y eso da cuenta de una sociedad vibrante, una sociedad activa y una sociedad que está dispuesta a utilizar las herramientas para defender sus derechos y para soñar, y eso creo que es muy bonito. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Obrigada, Pablo. Jamila? Talvez reforçar algo que o André trouxe no final da fala dele, algo que eu estava mencionando também, que tem a ver com essa possibilidade de integração da sociedade civil, num contexto em que justamente o poder público, o apoio governamental é bastante complexo e, pelo contrário, muitas vezes coloca nossos direitos em jogo, ameaça nossos direitos nesse cenário latino-americano que a gente observa hoje, a possibilidade de a gente fortalecer coalizões para facilitar com que possamos avançar em termos de infraestruturas como mais confiáveis para movimentos sociais em situações sensíveis, né? Eu acho que esse é um grande desafio, um desafio que a gente está tentando de alguma maneira estar atento e dar conta, pelo menos, de monitorar, de acompanhar e de ver de que forma a gente poderia fortalecer esse tipo de iniciativa. E aí, aproveitando esse tempo, comentar que na Direitos Digitais a gente tem um fundo de resposta rápida, que oferece apoio financeiro em pequenas quantidades para organizações, movimentos que atuem no âmbito local e que estejam enfrentando situações de urgência em relação à proteção de seus direitos humanos e interação com as tecnologias, e situações de segurança, situações em que seja necessário fortalecer as infraestruturas contra certos tipos de ataque, certamente são abarcadas por esse fundo de resposta rápida. Quem tiver interesse em saber mais, o site da Derechos é Derechos, CHOS, Digitales, derechosdigitales.org, e lá vocês encontram mais informações sobre o fundo de resposta rápida para urgências em direitos digitais na América Latina, que me parece que também pode ser uma alternativa em situações
em que você observe ameaças e riscos desse tipo para movimentos sociais. O objetivo desse fundo é justamente chegar aos grupos que mais precisam e que possam desenvolver suas campanhas, possam desenvolver suas capacitações, tentar responder a esse cenário que é extremamente desafiador. Então, acho que seria isso da minha parte. Novamente, agradecer a possibilidade de compartilhar esse painel com vocês e ao convite do IPREC para estar aqui. Muito obrigada, Jamila. Nathalie? Bem, quero agradecer também. Esse é um espaço super importante, né? Cada vez mais é preciso que a gente aprofunde os nossos conhecimentos e a discussão sobre esse tema. Eu gostaria de terminar falando sobre a importância da gente também pensar criticamente sobre o uso dessas plataformas, que são plataformas de base comercial, né, para articulação política. É preciso pensar politicamente, inclusive, a atuação dessas plataformas. Existe um documento muito interessante que foi lançado no início desse ano, que se chama Padrões para uma Regulação Democrática das Grandes Plataformas que garanta a liberdade de expressão online e uma internet livre e aberta, que foi elaborado por várias organizações nacionais e também organizações da América Latina, como é o caso do Intervozes, do IDEC, da ABEG, que tem participação de outras organizações, que são organizações, né, regionais, como a Datos Digitalis, como Usuários Digitalis, e que está disponível no site do Intervozes, né, que é o www.intervozes.org.br, também dessas próprias organizações. Então, quanto mais a gente puder se apropriar dessa discussão, né, pensar em bases de regulação democrática que efetivamente assegurem os direitos, é algo importantíssimo para a gente, enquanto sociedade civil organizada, em particular, é super importante, é mais importante ainda. Então é isso, gente. Desejo a todos que vão continuar uma boa noite. Perfeito, Nathalie, muito obrigada. André? Olá, gente. Bom, considerações finais. Pelo final, sempre uma tarefa desafiadora, já que tanta recomendação e tanto encaminhamento foi feito, mas eu aproveito para encerrar, tentando até resgatar essa última pergunta da rodada de perguntas e também com a resposta da Jamila, né? A última pergunta, quer dizer, ainda que o tema do painel seja associação e reunião online, ainda que a gente esteja aqui no FIB para debater desafios relacionados à internet, tecnologias, eu acho que cabe, e até tentando dar um ponto fora da curva, cabe a gente indagar quais são os limites da atividade política online, né? Ou o que não é associação e reunião online, o que não deveria ser. Quer dizer, existe uma mobilização política bastante expressiva acontecendo na rua e que muitas vezes passa longe dos olhos daqueles que dão o mundo apenas pelo que acontece na internet, né? Ou no espaço online. Então, quer dizer que a associação e a reunião, ela não está, ou pelo menos eu prefiro não pensar que ela esteja a um clique, né? Eu acho que existe um nível de engajamento e um nível de estratégia que passa fora da internet também, e que ainda que tenha a internet e aplicações e novas tecnologias como um aliado, né, ou um complemento à mobilização e articulação política, eu acho que é importante a gente não centralizar a atividade política na rede, sob o risco da gente, de alguma maneira, ficar refém de espaços que muitas vezes não são verdadeiramente democráticos ou que carregam potencialidades de monitoramento e outras espécies de riscos. Então, eu deixo essa provocação para a gente encerrar o painel, para a gente pensar o que não deve ser reunião online, associação online, né? Também pensar um pouco em outras formas de construção política. Gente, então é com essa fala que a gente encerra nossa sessão. Eu agradeço mais uma vez a todos os panelistas presentes, ao NIC, ao CGI pelo apoio, a nossa relatora Violeta, que não está aparecendo, mas está trabalhando muito aqui por trás. E é isso, agradeço, uma boa noite para todos vocês, um bom evento para quem continua, e é isso, muito obrigada. Muito obrigado a vocês por la invitación.
un placer estar con ustedes. Muchas gracias.